Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Investigação sobre se Bolsonaro importunou Baleia é mais um tiro no pé. Sinceramente, tem horas que eu me vejo na obrigação de agradecer a imprensa brasileira por nos ajudar, como nenhuma outra entidade, nenhum outro grupo, a mostrar o quão descredibilizado a própria imprensa é. Eles nos ajudam. De certa forma, eles tiram até de nós o trabalho que nós deveríamos ter, que nós estamos fazendo, para mostrar que não tem como você confiar na imprensa brasileira. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo aí um colapso econômico no nosso país, né? 760 mil empresas já fecharam as portas, o investimento está indo embora. Mas essa daqui que deveria ser notícia no Jornal Nacional desse domingo, mas com certeza não vai ser. Fumaça de queimadas do Pantanal avança em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Então assim, o que está acontecendo em Manaus vai acontecer aqui também em São Paulo, aqui também na parte sul e sudeste do Brasil. E a gente não vê a imprensa falando sobre isso. Aí nós temos aí os alimentos subindo, o valor dos alimentos, nós estamos vendo uma inflação dos alimentos, mas a história da picanha, da cervejinha foi por água abaixo. Ainda tem o Brasil passando vergonha no mundo por apoiar um grupo terrorista. Aí, olha o número das queimadas que nós temos agora, pessoal. Em 2022, 316 mil hectares. Agora em 2023, 947 mil hectares. São 3 vezes mais queimadas na área do Pantanal nesse ano. Será que a culpa é do Bozo? Soma-se tudo isso, nós temos aí o presidente Bolsonaro líder em acusações, tá? Em denúncias, em tudo, menos de corrupção. Olha que interessante. O cara é acusado de tudo. Eles chegaram ao ridículo. A imprensa chegou ao ridículo, cara. Isso aqui eu tive que checar porque parecia ser mentira. Olha só o que é que a imprensa está divulgando agora. Ministério Público Federal e Polícia Federal investigam se Bolsonaro importunou Baleia Jubarte em São Sebastião. Não é brincadeira. Isso não é uma piada. Saiu no UOL. O Bolsonaro está importunando as baleias. Será que é o Flávio Dino que ele está importunando? Bom, nunca saberemos. Aí os memes já começaram, né? Ministério Público investiga. Aí o cara pergunta para a baleia. A senhora identifica esse senhor segurando a foto do Bolsonaro? E a baleia, quem? O mito? Brincadeira. É brincadeira. Agora, por que isso tudo está acontecendo? Por que eles ignoram os desastres do Lula e focam no Bolsonaro? Tá aqui, ó. Globo recebe 62,5% de toda a verba publicitária do governo Lula, que é uma verba muito maior do que todas as outras. A emissora recebeu mais dinheiro que todos os outros 21 grupos de mídia listados juntos. Só a Globo recebeu mais do que todos os outros grupos listados juntos, a soma de todos os outros. Mas a preocupação da imprensa é que o Bolsonaro está bulinando, molestando as baleias. Uma baleia parece que foi prestar conta lá para Marina Silva, que tem a capacidade de conversar com animais, afinal de contas é um dos superpoderes alienígenas que ela tem, e ela recebeu esse testemunho da baleia, né? E o Bolsonaro falou a verdade. O Bolsonaro eu não pus aqui, mas eu queria ter colocado. Bolsonaro falou assim que a única baleia que ele está importunando é o Flávio Dino. Realmente, a única baleia que aparentemente Bolsonaro está importunando é o Flávio Dino. Cara, esse pessoal chegou num nível, mas um nível do ridículo que, enquanto o Lula está destruindo o Brasil, aumentando a inflação, criminalidade subindo, passando vergonha internacional, empresas fechando as portas, o Brasil caiu. Essa aqui, ó. O Brasil caiu. Cadê a porcaria? Aqui. O Brasil despencou, presta atenção, 40% em investimento internacional, mas Lula gastou 1 bilhão em viagens. Lula bateu o recorde. Ele acabou de bater o recorde, gastando 1 bilhão em viagens, mas a preocupação deles, puta merda, cara, é brincadeira isso. Mas é a imprensa brasileira. E o que eu fico entristecido é ver que tem uma parcela considerável do Brasil que ainda acha que estão sendo informados quando assistem o Jornal Nacional ou qualquer matéria que venha da Globo.
Porca miséria, cara. A matéria deles é Bolsonaro molestou baleia. E realmente, Bolsonaro é o que mais tem acusações e denúncias contra ele, mas nenhuma de corrupção. Nenhuma. É tudo absurdos, andar sem máscara, andar sem capacete, fazer reunião com o embaixador, tudo. Enquanto o outro lado roubou trilhões, não se fala nada. E atualmente está destruindo o nosso Brasil, causando prejuízo de trilhões também. STF determina que governo federal elabore plano para melhorar a vida dos presos dentro dos presídios. O governo federal deverá elaborar um plano para melhorar as condições das prisões brasileiras, reconhecidas há 8 anos pelo Supremo Tribunal Federal como ambientes que violam de forma grave, sistemática e massiva os direitos dos presos. O documento será feito pelo Ministério da Justiça com o acompanhamento do Conselho Nacional da Justiça. O prazo para entrega é de 6 meses, contados desde outubro deste ano. A ordem para a execução desse plano partiu do próprio Supremo, em decisão no começo do mês passado, que confirmou a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro. Parece que os desejos da dama do tráfico será atendido. Diálogos cabulosos. Veja o vídeo. Um resumo de um escândalo que o governo Lula tenta mais uma vez relativizar. Como a democracia pode ser relativa, como o terrorismo pode ser relativo, também determinados escândalos podem ser relativos sob o governo do PT. Como nós dissemos ao longo de toda a semana, é daquelas histórias que vai piorando, porque esta senhora que responde pela alcunha de dama do tráfico entrou pela porta da frente do Ministério da Justiça, não foi uma vez, foram 2. Depois descobrimos que ela não se encontrou com 2, mas com 4 assessores próximos do ministro Flávio Dino. Depois descobrimos que uma das viagens dela a Brasília foi custeada por nós, pagadores de impostos, saiu do caixa do Ministério dos Direitos Humanos. Depois descobrimos que ela foi ao Conselho Nacional de Justiça, ao Congresso Nacional, se encontrou com parlamentares do PSOL e foi justamente uma ex-deputada do PSOL, Janira Rocha, deixou a sigla em 2020, quem agendou esses encontros. Sabe-se lá por quê? O nome dela, Luciene, a mulher do tio Patinhas, que comanda o Comando Vermelho no Amazonas, está preso em Tefé, condenado a 30 anos de cadeia, e ela também, condenada em segunda instância a 10 anos por associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Depois descobrimos que foi uma ex-deputada do PSOL que organizou todas essas agendas. Como? Afinal de contas, prefeitos, deputados estaduais, advogados não conseguem tamanho acesso. Diz ela que é dona de uma ONG essa que a Polícia Civil e que o Ministério Público do Amazonas afirmam ser de fachada para lavar dinheiro do Comando Vermelho. E, ao fim e ao cabo, encerramos a semana e ninguém foi demitido, ninguém foi penalizado, ninguém é investigado sequer pela imoralidade, para dizer o mínimo, de um caso como esse. Pelo contrário, encerramos a semana com o governo apontando o dedo contra a imprensa, apontando o dedo contra o mensageiro, o portador da notícia ruim. E a notícia ruim é essa. Em suma, o governo esteve à mesa com o Comando Vermelho. É o Brasil, não é um país sério, né? Para mim, é o caso mais agudo, é o caso mais grave envolvendo ministros do governo Lula, apesar do seu Juscelino Filho, né, aquele que viajou com dinheiro para eventos de cavalo, apesar da Daniela Ribeiro, que já foi embora e era ligada a milicianos. Esse, para mim, é o caso mais grave, porque, eu repito, o Ministério da Justiça abriu as suas portas para uma pessoa que é ligada ao crime organizado, e tudo isso foi fartamente documentado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. E num bom trabalho de reportagem, o jornal Estado de São Paulo produziu uma sequência de reportagens ou matérias, como a gente diz no jargão jornalístico, muito bem amarradas. Todas as pontas foram muito bem cercadas. Inclusive o fato desta senhora, que responde como dama do tráfico, ter tido o pleito dela ouvido e, num primeiro momento, atendido. Por quê? Porque gerou um protocolo interno. Há lá o lançamento no sistema de dados do pleito dela. Ela responde por uma ONG de maus tratos de detentos, reclamava de visita íntima e etc. Pois bem,
isso foi ouvido. Alguém sentou-se à mesa com uma pessoa que é ligada ao crime organizado, aliás, não só uma, outra, porque a advogada que a acompanhava, a ex-deputada, acabei de falar sobre isso, também é ligada ao Comando Vermelho. E quem diz que ela é ligada? É a imprensa? É o mensageiro que o governo tenta atacar? Não. Quem diz é a polícia, quem diz é o Ministério Público, tem extrato bancário do repasse financeiro. Inclusive, no caso da advogada que agendou esses encontros, poucos dias antes da reunião no Ministério da Justiça. O que se esperava do ministro Flávio Dino, caso ele entendesse que era um caso grave, que aconteceu debaixo da asa dele, dentro do ministério que ele comanda, era que ele punisse, demitisse, investigasse ou simplesmente responsabilizasse alguém. Mas não. Mendonça manda a PF intimar Zanata por foto de metralhadora. Deputada não é obrigada a comparecer ao depoimento. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deu 15 dias para a Polícia Federal intimar a deputada federal Júlia Zanata a prestar depoimento sobre uma postagem contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais. Ela não é obrigada a comparecer. A deputada publicou em março uma foto segurando uma metralhadora e escreveu: "Não podemos baixar a guarda." A Procuradoria-Geral da República pediu que a deputada seja ouvida em caráter preliminar. O órgão só deve opinar sobre a abertura de inquérito após o depoimento. Mendonça afirmou que as diligências preliminares vão ajudar a delimitar os fatos e evitar a precipitada instauração de um inquérito policial. Gustavo Gayer diz que vai processar youtuber que confessou ter sido financiado para atacar Bolsonaro nas eleições. Veja o vídeo. Hoje vocês vão ter prova cabal de testemunho da própria pessoa de que a esquerda criou o gabinete do ódio e financiava influenciadores e comunicadores para fazer propagandas pró-Lula e contra o Bolsonaro. Só para que fique bem claro, eu estou em um inquérito, assim como outras dezenas de pessoas, amigos meus, comunicadores das redes sociais, estamos em um inquérito e corremos o risco de sermos presos porque eles nos acusam disso há 3 anos, já fizeram todas as investigações, até a Polícia Federal já produziu um relatório falando que não existe nada, não existe financiamento, não existe nenhum grupo imaginário que financia essas pessoas como eu para poder defender o que eu acredito. Mas nós estamos no inquérito. Por que eu estou falando isso para você? Hoje eu vou te apresentar um comunicador da esquerda. Ele não é famoso porque nenhum comunicador da esquerda é famoso porque ninguém assiste esse pessoal. Mas esse aqui é o Henry Bugalho. Ele se posa como um psicólogo barra maconheiro barra filósofo e grava vídeos praticamente todos os dias no seu canal de YouTube, que tem 730 mil inscritos. O que me chamou a atenção é que mesmo com 730 mil inscritos, as visualizações dele são pífias. Olha, 8 mil, 18 mil, 60 mil, 12 mil, 20 mil, 18 mil. Assim, ele não passa dessa média. Ou seja, para um canal de YouTube que tem 730 mil inscritos, isso aqui não é nada. É vergonhoso. Mas, mesmo sendo um nada, ele ganhou dinheiro. E eu vou deixar que ele explique a situação. Isso aqui que vocês vão assistir agora é como se fosse uma admissão de culpa de que ele sim faz parte de uma organização criminosa na qual nós somos aculpados pelo Supremo Tribunal Federal. É um escárnio completo, mas assista. No passado, eu fui chamado, junto com outros influenciadores, vários canais que vocês conhecem aqui, acompanham, admiram, nós fomos chamados para compor um projeto chamado YouTubers pela Democracia. É claro que tem que pôr democracia no meio, né? Era uma parceria entre o YouTube e também algumas fundações que iam financiar por alguns meses alguns canais aqui importantes no YouTube para gerar conteúdo pró-democracia. Conteúdo pró-democracia. Esse cara bateu no Bolsonaro todos os dias durante a campanha. Ou seja, e isso não no sentido abstrato, né? Não no sentido assim, a democracia, se ela fosse perfeita, ou a democracia quando houver revolução e, sabe, arrumarem as pendengas aqui. Não, a questão era defender o modelo atual democrático contra os arroubos autoritários do Bolsonaro. Para tudo!
O objetivo era bater no Bolsonaro e ele recebia dinheiro para isso. Era um projeto para defender as eleições no Brasil, para defender a urna eletrônica, para defender a lisura das eleições, para confrontar discurso golpista, para confrontar manifestantes golpistas, né, acampados na frente dos exércitos, ou seja, era para falar sobre a democracia concreta no Brasil e como ela estava em risco diante do Bolsonaro. Você está entendendo isso, cara? É isso, ele está admitindo que ele faz parte de uma organização criminosa que nós somos acusados. Então, nós, vários canais, eu acho que nós deveríamos perguntar quais canais são esses, né? uns 10 canais ali. Não me recordo se o Galãs Feios estavam lá, eu acho que eles não estavam, mas havia outros canais importantes que vocês acompanham, inclusive um comediante bem famosinho agora que vive colado com os radicais, e nós fomos chamados para fazer esse projeto, recebemos uma grana importante para fazer esse projeto, e quando eu fui convidado, eu comentei com que Esse comediante famosinho, por acaso, seria o Danilo Gentili? Que me convidou, né? Eu falei assim, olha, eu tô numa fase complicada da minha vida aqui, eu não tô fazendo conteúdo com tanta periodicidade como eu fazia antes, eu não sei se eu vou participar. E ele disse o seguinte, olha Henry, faço questão que você participe porque você é uma voz importante na esquerda, você é alguém que já defende essas pautas há muito tempo e faz o que você puder aqui, mas a gente quer que você participe porque vai ajudar nesse projeto. Então eu participei e, como eu falei, a gente foi financiado durante alguns meses para fazer vídeos pró-democracia, em defesa da democracia, em defesa das eleições. E bateu no Bolsonaro. Do processo democrático, da pluralidade de ideias, das vozes divergentes, de uma eleição que fosse justa e tentando confrontar esse discurso golpista, como eu mencionei. E aí nós fizemos isso, né? Mas... Tá, agora eu vou mostrar para vocês um pedaço do canal dele. Ninguém assiste nada dessa porcaria. É uma porcaria que eu fico impressionado. Como eu quero dividir com vocês. Ganhar dinheiro. Agora, o que chamou a atenção é que dos vídeos mais assistidos dele, tá aqui, ó. Frase do Bolsonaro, Eduardo xingando a galera do Bolsonaro sem parar. As principais postagens dele é aqui. Um mês atrás, falando mal do Bolsonaro, falando mal da Michelle, falando mal da Zambelli, mal da Michelle. Só isso, é só isso que ele faz. O conteúdo dele é bater na direita e inventa uma fake news atrás da outra, mas ele é financiado. Mas é um financiamento, é o gabinete do ódio do bem. E ele admitiu, agora eu quero saber quais são os outros canais. Então nós vamos pedir, vou pedir pro meu gabinete já fazer uma pesquisa para entender quais são os outros canais e quais organizações financiaram, se teve dinheiro público envolvido, porque esse cara agora vai responder um processo, já que afinal de contas ele admitiu que cometeu um crime. E por que é um crime? Porque é o que o STF fala. O STF fala que esse tipo de ação hoje no Brasil é um crime, não deveria ser. Mas como é uma interpretação do Alexandre de Moraes, então ele será investigado. Um abraço. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.